Nós vamos tratar de outro assunto, e eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, no versículo 49. Hoje nós não estaremos usando a revista da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, porque eu vou dar uma introdução ao batismo com o Espírito Santo. Não tem como eu falar de batismo sem falar sobre Lucas. Então hoje eu vou tratar um pouco sobre a teologia carismática de Lucas, que é algo que poucas pessoas tratam, poucas pessoas se aprofundam nessa teologia. Geralmente, quando se trata de teologia, a gente geralmente conhece bastante a teologia paulina, mas nós vamos conhecer um pouco hoje sobre a teologia lucana. Lucas 24, 49 diz assim, vou ler aqui no meu texto: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui o Lucas diz. Queridos, eu coloquei até lá no nosso grupo, e vou fazer essa pergunta, que eu disse que eu ia começar assim, e eu pergunto para você: o que é ser cheio do Espírito Santo? Se alguém perguntasse para você: você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu creio que a maioria iria responder: pastor, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que produz fruto, é uma pessoa que faz o bem ao próximo, não é assim? Você não diria isso? Você não diria que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que manifesta o caráter de Cristo, é uma pessoa que ama o seu próximo? A maioria iria responder dessa forma, porque nós aprendemos muito sobre a teologia de Paulo. Porém, quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, você vai ver que esse texto, sejais cheios do Espírito, Paulo falou uma vez só, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lucas fala pelo menos 9 vezes sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E quando Lucas trata de pessoas cheias do Espírito Santo, ele não trata dentro da perspectiva de Paulo, de ser uma pessoa que produz o fruto espiritual, como Paulo trata. Ele trata em outra perspectiva, e eu já falei aqui para os irmãos disso. Paulo e Lucas, quando eles estão tratando do Espírito Santo, é mais ou menos quando você olha uma montanha. Imagina que eu estou de um lado de uma montanha, e você está do outro lado da montanha, e nós começamos a descrever a montanha. Eu falo: do meu lado tem bastante árvores, é muito verde. Aí você vai dizer do outro lado da montanha: não, aqui não tem árvore, é só rocha, é só rocha que eu vejo aqui, está tudo deserto, aqui não tem árvore nenhuma. As duas pessoas estão falando da mesma montanha, mas estão falando sobre uma ótica diferente, estão falando sobre perspectivas diferentes. Assim é Paulo e Lucas. Os dois falam do Espírito Santo, mas Paulo trata de uma perspectiva do Espírito Santo, e Lucas trata de outra. E nós estamos acostumados a ouvir pregações falando da perspectiva de Paulo em relação ao Espírito Santo. Mas hoje você vai aprender como Lucas enxerga isso, porque é muito importante para nós, porque os textos que falam do batismo com o Espírito Santo estão onde? Onde é que estão os textos que falam do batismo com o Espírito Santo? Qual que é o texto principal do batismo com o Espírito Santo? Atos. E quem escreveu Atos? Foi Lucas. Então, para nós entendermos o batismo, nós temos que entender como Lucas enxerga o Espírito Santo. Amém? Então, primeira coisa, quando se fala de batismo com o Espírito Santo, abra lá em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13 diz assim, ó: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Quem que escreveu 1 Coríntios? Paulo. Paulo escreveu esse texto. Ele está falando que nós fomos batizados por um só Espírito. Todos nós somos batizados. O termo ali, em um só Espírito, dá conotação no original, por um só Espírito. Quer dizer, esse texto está dizendo que o Espírito Santo nos batizou para fazermos parte do corpo de Cristo. Amém? Quem é que nos batizou para fazermos parte do corpo de Cristo? O Espírito Santo. Você tem que me ajudar aí, irmão. Quem é que nos batizou para nós fazermos parte do corpo? O Espírito Santo nos batizou para fazermos parte do corpo. Amém? Eu estou enfatizando isso porque é importante. Fique tranquilo. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, 5. Quem escreveu Atos? Lucas. Então vamos lá. Atos 1, 5 diz: porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui Lucas está dizendo que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Agora, quem é que batiza com o Espírito Santo? No texto de Lucas. Vamos lá, irmão, me ajuda. Quem é que batiza? Lá em Paulo diz: quem é que batiza no corpo? O Espírito nos batiza para fazermos parte do corpo. E quem é que batiza com o Espírito Santo? Aí você vai lá em Lucas 3 e 16. Lucas 3,16 diz: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Quem é que batiza então? Então há uma diferença. Lá em Paulo diz que quem é que batiza? O Espírito Santo nos batiza para fazermos parte do corpo. Aqui quem é que batiza? Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque nós já vemos uma diferença na instrumentalidade daquele que é a ferramenta para batizar. O batismo com o Espírito Santo ocorre por meio de Jesus. O batismo no corpo ocorre por meio do Espírito Santo. Amém? Só para a gente entender essa parte, vamos para frente. Primeiro, vou trazer alguns problemas para vocês, tá? Amém? Não é para vocês resolverem, para vocês entenderem os problemas. Quando a gente fala de Lucas, outras teologias vão dizer o seguinte: você não pode fazer teologia do texto de Atos, porque Lucas é somente um historiador que está escrevendo uma história. Então você não pode trazer uma doutrina de algo que ele está escrevendo história. Isso eles dizem, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Outra questão: Lucas foi influenciado por Paulo, e por isso que quando nós vamos interpretar Lucas, nós temos que interpretar pelos óculos de Paulo. Esse é outro erro que acontece, e por isso que tem pessoas que não acreditam no batismo no Espírito Santo, porque eles interpretam Lucas com os óculos de Paulo, e eu não posso querer interpretar Lucas pelo óculos de outro. Eu tenho que interpretar Lucas pelo óculos dele, pela ótica dele, o que ele entende do Espírito Santo. Então nós vamos entender isso. Primeiro, o que nós temos que entender: Lucas é historiador? Sim, mas Lucas ele é historiador e teólogo. Quer ver uma coisa? O que é história? Eu botei aqui, ó. História é a narração ordenada de acontecimentos, sejam eles políticos, sociais, econômicos e culturais de um povo, ocorridos no passado, podendo ser feito em ordem cronológica. Então preste atenção. Quando um historiador ele vai escrever a história, por exemplo, ele vai escrever a história do Brasil. Vamos escrever a história do Brasil. Você acha que tem bastante informação sobre a história do Brasil? O que você acha? Deixa eu perguntar uma coisa: você mora em que país? Brasil. Então você também faz parte da história do Brasil, sim ou não? Então quando um teólogo ele vai escrever,
Ele não pode pegar toda a história do Brasil, pode? Ele tem que selecionar o que ele quer tratar, porque todo historiador, ele vai escrever uma história dentro de uma perspectiva. Por exemplo, vou escrever a história do Brasil pela perspectiva política. Ele vai pegar as histórias políticas e vai escrever a história. Vou escrever a história do Brasil pela perspectiva social. Vamos ver o que aconteceu na sociedade. Escreva a história. Vou escrever a história do Brasil pela perspectiva econômica. Então vamos estudar a economia do Brasil pela história e vou escrever a história do Brasil pela perspectiva econômica. Amém? Todo historiador escolhe uma perspectiva e quando ele está escrevendo, ele pega a informação. O historiador faz assim, ele pega toda a informação. Quando ele vai escrever, o que ele faz? Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Então ele seleciona um material que vai entrar dentro da perspectiva daquilo que ele quer tratar. Quando nós vemos, olha Lucas capítulo 1, vamos ler Lucas capítulo 1 versículo 1. Preste atenção, Lucas 1, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pode ir. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa o quê? Investigação de tudo que desde a sua origem dá-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição, hein? O que o Lucas está dizendo? Teófilo, eu peguei todas as informações e agora estou colocando em ordem aquilo que eu quero que você conheça. Por que eu estou falando isso, querido? Porque Lucas, quando ele vai escrever, ele escreve como um historiador, ele pega toda a informação da história, mas quando ele vai selecionar o material que ele quer ou não, ele vai selecionar conforme a sua teologia, conforme aquilo que ele quer passar. E isso é muito importante porque Lucas traz personagens que nenhum outro fala. Você vê que lá no início nós vamos falar dele, Simeão. Lá na apresentação de Jesus, ninguém fala de Simeão. Por que é importante? Por que Lucas olhou para Simeão e falou, isso aqui é importante? Eu chego até a me arrepiar, porque é interessante isso. Você já pensou? Lucas, ele vai selecionar. Ele olhou Simeão, isso aqui, por que isso é importante para Lucas? Por que a profetisa Ana é importante para Lucas? Por que a história de João Batista, quando pequeno e no ventre da sua mãe, é importante para Lucas? Por que essas menções são importantes para Lucas? Por que ele selecionou isso? Mateus não selecionou. Mateus também foi escrever e não selecionou isso. Talvez conhecia a história, mas na perspectiva de Mateus, não era importante citar aquilo ali. Mas para Lucas era importante. E por que isso era importante? Os irmãos entendem? É isso que nós vamos analisar aqui. Vamos lá para frente. Eu já me empolgo com esse assunto, irmão. Eu amo esse assunto. Deu para perceber, né? Vamos para frente, queridos. Qual é o ponto de vista de Lucas? Outra questão aqui importante. Lucas escreveu quantas obras? Não. Lucas escreveu uma só obra em 2 volumes. É diferente. É diferente. Por exemplo, Paulo, 1 Coríntios nós vimos, né? Quantas Coríntios teve? Primeira, era uma só obra? Não. Porque para 1 Coríntios, Paulo trata de um assunto. 2 Coríntios é outra coisa. 1 Tessalonicenses é uma carta lá. 2 é outra. Lucas, quando vai escrever, ele escreve numa só perspectiva o Evangelho e Atos. E por que isso é importante? Porque, irmão, a mesma teologia que está no Evangelho de Lucas, ela tem a mesma perspectiva para Atos. Quer ver? Atos capítulo 1. Vamos ver o que diz Atos capítulo 1. Atos 1:1.
Olha o que diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Essa tradução aqui trata como livro, mas a sua tradução traz assim, ó: fiz o primeiro tratado. O termo livro e tratado, original grego, é logon. E esse termo logon, muitos acreditam, o teólogo F.F. Bruce diz que esse termo era usado quando uma pessoa estava escrevendo uma obra muito grande e o rolo tinha acabado, estava acabando, não ia dar para escrever tudo num só rolo. Então ele encerrava num rolo e iniciava um outro rolo utilizando a palavra tratado. Escrevi o primeiro tratado, querendo mostrar que o que ele está escrevendo é uma continuação do outro livro. Qual que é o problema que nós temos quando foi fazer a divisão dos evangelhos? Qual que é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos é que é Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Não é Atos. Depois vem João. Nessa separação de colocar os evangelhos, João quebrou o fluir da continuidade histórica de Lucas. Quando você for ler Lucas, leia e já vai para Atos, você vai ver que está dentro da mesma perspectiva. Você vai ver que é uma continuidade, há um fluir em Lucas, Atos, porque é uma só obra em 2 volumes. Lucas está tratando de uma mesma teologia, de uma mesma perspectiva. E o que é interessante isso, olha só, o que a gente tem em Atos 2? Não se conhece de Bíblia, irmão, por favor. O que tem em Atos 2? Se em Atos 2 tem a descida do Espírito Santo e Lucas escreve dentro de uma mesma perspectiva, então com certeza nós temos que encontrar nos evangelhos um parâmetro para Atos 2. E é isso que nós fazemos quando nós estudamos a teologia bíblica de Lucas, a teologia do Espírito Santo de Lucas. Nós encontramos essa perspectiva de Atos 2 que Lucas já estava apresentando antes. E o ápice é Atos 2 para mostrar, Teófilo, o que aconteceu aqui já estava lá desde o início, já dando pano de fundo, dando parâmetro para Atos 2, que é o batismo no Espírito Santo. Outra questão aqui, interessante, que nós chamamos do anseio profético no segundo tempo. O anseio do Espírito profético no segundo tempo. Quando fala de segundo tempo, preste atenção aqui. De Malaquias a Mateus, tem um período de quantos anos? 400 anos. Como é que você conhece esse período? Interbíblico. Só que eles tratam esse período como um período interbíblico, intertestamentário, quer dizer, entre os testamentos, entre Malaquias e Mateus, houve um período de silêncio profético. Um silêncio profético. Só que eles chamam esse período de período do segundo templo. Por que segundo templo? Porque o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, e depois vem Zorobabel e levanta um novo templo, que não é tão suntuoso, que depois Herodes vai fazer a reconstrução e transformar numa das maravilhas do mundo antigo. Esse período do segundo templo interbíblico, você imagina, Malaquias profetiza, não há mais profeta. Então o povo esperava o retorno da manifestação profética. Agora, para a gente entender isso, existiam 2 correntes dentro dos judeus. Para você entender, isso aqui eu estou falando de judaísmo, eu não vou trazer os textos rabínicos porque não dá tempo, mas isso é só para aprofundamento, só para você entender. Existiam 2 textos, 2 caminhos relacionados à vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós conhecemos muito bem uma, que é de Paulo, que é Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. O que diz Ezequiel? Eu lhes darei um coração novo,
e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus. Os irmãos entendem isso, né? Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Essa perspectiva profética de o Espírito Santo vir e fazer morada era algo novo para os judeus. E poucos judeus aguardavam o Espírito para dar um novo coração. Tanto que quando Jesus veio falar sobre o pecado, eles não creram, porque não era essa perspectiva que eles estavam aguardando. Eles estavam aguardando um Messias que viesse de uma maneira a tirar o jugo deles do Império Romano, e a vinda do Espírito para eles não estava relacionado a ser uma nova criatura. E nós cremos isso, nós cremos que no Novo Testamento Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e quando nós nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo faz em nós morada. Amém? Isaías 44:3, para a gente encerrar essa parte e ir para outra parte da outra corrente relacionada ao Espírito. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Esse é outro texto relacionado à promessa do Espírito Santo vir e fazer morada. Agora, Paulo pegou essa perspectiva do Espírito Santo. Paulo seguiu essa corrente. Quando Paulo trouxe essa corrente e trouxe a luz, isso foi algo novo para as pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, porque eles não tinham pegado ainda a corrente que falava sobre essa perspectiva do Espírito Santo vir, encher as pessoas e as pessoas manifestarem a santidade de Deus. Eles não vinham por essa perspectiva. Por que eu estou falando isso? Os irmãos estão compreendendo? Diz amém. Amém. Por que eu estou falando isso? Porque Lucas não vai seguir essa corrente. Lucas vai seguir a corrente maior que os judeus já esperavam, que em primeiro lugar inicia em Números capítulo 11, lá em Números, capítulo 11, versículo 27 a 29. Números 11, 27, diz assim: então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. 29. Porém Moisés lhes disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Você vê que nessa passagem o Espírito Santo veio sobre 70 anciãos e eles não foram santificados, eles não nasceram de novo. O que eles fizeram? Eles profetizaram. E é esse Espírito que inicia lá em Moisés, em que toda a comunidade fosse uma comunidade de profetas. Tem uma linha rabínica que diz, isso eu estou falando de judaísmo, que diz que o Espírito Santo era concedido a toda a nação de Israel. Isso é uma linha rabínica que interpreta. E diz que após, lá em Números, quando o povo adora o bezerro de ouro, Deus restringe o Espírito Santo a 3 classes de pessoas. E nós cremos que o Espírito Santo é concedido no Antigo Testamento somente a 3 classes de pessoas. Quais são? Reis, profetas. Você vê que são 3 classes que o Espírito Santo era concedido para quê? Para que o Espírito Santo era concedido para os reis? Para eles reinarem. Para que era concedido para os profetas? E para os sacerdotes? Preste atenção. O Espírito Santo no Antigo Testamento era concedido a reis, profetas e sacerdotes, não para eles serem mais santos ou nascerem de novo, mas para eles fazerem
algo para o Senhor, capacitados pelo Espírito. Quer ver uma coisa? Eu ia tratar isso lá na frente. Onde é que é? Mas vamos tratar aqui já, só para a gente entender. Êxodo 31:3. Depois a gente pega os outros textos aqui. Êxodo 31:3. E enchido do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Volta um pouquinho. Volta no 2. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora o versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Versículo 4. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. O que o texto está dizendo? Que Bezalel foi cheio do Espírito Santo para trabalhar. Para trabalhar. Isso aqui a gente ia tratar lá na frente, mas... Então você imagine, o Espírito Santo foi concedido para trabalhar. Nós vamos ler de novo o texto que o diácono Eli leu aqui. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. O que diz o texto? E derramarei do meu espírito, e acontecerá que depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas serão santos. É isso que diz? Nascerão de novo, terão um novo coração. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Versículo 29. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A profecia de Joel fala de um derramamento profético do Espírito, onde o Espírito viria e capacitaria as pessoas para funções, para fazer a obra, para exercerem algo, profetizarem, fazerem algo relacionado a isso. Agora eu te pergunto, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre eles, e as pessoas começam a olhar para o povo que estava embriagado, que texto que Pedro usa para explicar o que está acontecendo? Joel capítulo 2, versículo 28. Pedro não fala, olha como está escrito lá em Ezequiel, o Espírito seria derramado e daria um novo coração. Não, esse Espírito que está descendo agora é um Espírito para trazer a promessa de nós sermos uma comunidade de profetas cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a perspectiva de Lucas, irmãos. Lucas é influenciado pelo Antigo Testamento, pela Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego. Lucas é influenciado por isso. Nós vamos ver sobre essa questão. Vamos ver um pouco mais sobre a teologia de Lucas. Primeira coisa, o que Lucas faz em relação a Jesus? Primeira coisa, Lucas, cada evangelista vai trazer uma perspectiva de Jesus. Mateus está escrevendo para os judeus, e o propósito de Mateus é mostrar que Jesus era o rei Messias prometido do Antigo Testamento. Por isso que você vai ver em Mateus a ênfase da seguinte maneira: para se cumprir o que diz a Escritura, para que se cumprir o que disse o profeta. Mateus vai se utilizar disso para mostrar: ele é o cumprimento das profecias, ele é o rei prometido, ele é o Messias. Marcos escreve provavelmente para os romanos e apresenta Jesus como um servo perfeito. Tanto que Marcos, você não vai ver Jesus falando parábolas, você não vai ver Jesus ensinando, você vai ver Jesus servindo, curando. Em Marcos você vai ver muita palavra logo após isso, imediatamente. Por isso que tem pessoas, até nós temos os folhetinhos para dar, o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos é um evangelho bem dinâmico. Você lê e logo após isso Jesus se levanta e vai lá e cura, imediatamente ele vai lá, e uma pessoa tudo isso, o servo está trabalhando sempre.
E Marcos apresenta Jesus dentro dessa perspectiva. João provavelmente escreve para as igrejas da Ásia e quer mostrar Jesus como Deus. Por isso que em João não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Como é que começa João? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era... Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Tanto que no final de João ele vai dizer assim, ó, tudo isso eu vos escrevi para mostrar que ele é o Filho de Deus. Então tudo isso que João escreve, tanto que o número 7 em João é bem peculiar. Ele vai falar sobre 7 milagres. Ele vai falar 7 vezes falando eu sou a porta. 7 vezes sempre o número 7, que é o número ligado a Deus. E Lucas? Lucas escreve para Teófilo, que era um grego. E Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. E Lucas quer enfatizar a humanidade de Jesus. Tanto que em Lucas é o texto que mais vai falar de Jesus orando, porque o homem perfeito é aquele que... O homem perfeito é aquele que ora. Então, você vai ver que os outros evangelistas vão dizer assim, e Jesus subiu no monte da transfiguração. Lucas não, Lucas vai dizer assim, ó, e ele subindo ao monte para orar. Os outros evangelistas, quando vão tratar da seleção dos apóstolos, mostram de outra maneira. Lucas vai dizer assim, ó, e Jesus passando a noite em oração, para escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então mostra a oração. E uma das questões que Lucas mostra também é a questão da dependência de Jesus do Espírito Santo, e uma ênfase no poder carismático que está sobre ele, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus. Você quer ver uma coisa? Lucas 3,16 nós já lemos, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,21, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 21, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado nas águas. E aconteceu que enquanto ele orava, vê como Lucas faz, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Olha só que interessante. Lucas está contando a história de Jesus desde a sua infância. E Lucas é o único que trata de Jesus sendo um jovem lá no templo, questionando as autoridades lá, fazendo perguntas. Então Lucas é o único que trata disso. E até então Lucas não tinha falado que Jesus era cheio do Espírito Santo, mas após o Espírito Santo descer sobre ele, Lucas capítulo 4 versículo 1, olha aqui que diz, depois que Jesus recebeu, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, olha como Lucas vai tratar agora. Jesus, o que? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Até aí. Então olha só, no poder do Espírito, cheio do Espírito, porque agora o Espírito estava veio sobre ele. Por que Lucas trata dentro dessa perspectiva? Quer dizer, Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Não é nada disso. É importante nós entendermos o que ele está querendo tratar. É a mesma forma, até então, até o batismo, Jesus não iniciou seu ministério, mas ele só iniciou quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quer ver uma coisa? Atos 10:38, só para você entender o que eu estou falando. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o... Quando é que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo? E com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ele é o Messias, ele é o ungido, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele operava pelo poder do Espírito Santo. É isso que Lucas quer enfatizar lá no Evangelho, em Atos 10:38,
que Jesus operava os milagres, e era dessa forma porque ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. É isso que Lucas está trazendo. Por isso que ele fala desse revestimento de poder. Vamos continuar aqui. A capacitação profético-carismática sobre todos. Êxodo 31:3 nós já vimos sobre Bezalel. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha só o que o texto diz. Como a gente lê, né, às vezes o texto, e não percebe esses detalhezinhos. O texto está dizendo que Moisés veio sobre Josué, impôs as mãos sobre ele, e ele foi cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Esse texto está falando sobre Otiniel, e diz que Otiniel, o Espírito veio sobre ele. Você já percebeu que os juízes eram assim? Sansão, você imagina que Sansão era um Hércules, né? Mas Sansão não era forte por causa dos seus músculos. Sansão era forte por causa do quê? Por causa do Espírito Santo sobre ele. O Espírito estava sobre ele. Quando ele agia, era porque o Espírito estava sobre. O Espírito capacitava ele dessa forma. Você vai ver que tem uma parte, até esqueci, é muito texto, irmão. Tem bastante texto aqui para a gente tratar ainda. Vai dar tempo. Tem uma parte que diz que, não sei se é Elias ou Eliseu vai profetizar, ele fala: me traga um músico. Ele diz que o músico vem, toca, e o Espírito vem sobre ele, para que ele possa profetizar, porque o Espírito tinha que vir sobre ele, para ele profetizar. Essa é a perspectiva que Lucas vai trazer, embora dentro do Novo Testamento é diferente do que nós vimos no Antigo, que hoje o Espírito Santo já faz morada naquele que nasceu de novo, e nós vamos falar sobre isso de novo nos próximos, na próxima terça-feira também, porque vamos tratar do batismo em si mesmo, que eu só estou tratando da teologia de Lucas. Mas nós cremos que há uma experiência posterior à conversão, que é o batismo no Espírito Santo, que nós vamos tratar mais para frente. Olha como Lucas vai tratar os relatos aqui nós falamos sobre Êxodo 31:3, que é Bezalel, Deuteronômio 34:9, que é Josué, e Juízes 3:10, que é Otiniel. Agora vamos ver Lucas. Isso aqui é interessante, irmão. Vamos ver como é que Lucas trata as pessoas no Novo Testamento. Você vai ver que ele vai tratar dentro da mesma perspectiva que o Antigo Testamento tratava. Quer ver? Lucas 1:13. Até o 15 daí. Lucas 1:13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso aqui, os irmãos que já ouviram outra vez, eu já falei sobre isso aqui. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o... Quando é que ele foi cheio do Espírito Santo? Versículo 39. Agora Lucas vai mostrar o texto que diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá.
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, até o 45. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou como? Cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O anjo aparece para Zacarias e fala: João Batista será cheio desde o ventre. E Lucas mostra quando João Batista foi cheio. Quando Maria chega na casa de Isabel e salve Isabel, Shalom. Quando Maria salve Isabel, João é cheio do Espírito Santo no ventre, salta no ventre de Isabel. E Isabel é cheia do Espírito Santo e começa a declarar o que nós lemos aqui. Por que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre? Ele foi cheio para ser mais santo? Ele foi cheio para nascer de novo? Não. Ele foi cheio do Espírito Santo para testificar que no ventre de Maria estava o Cristo. E essa é a perspectiva de Lucas. Para Lucas, no Antigo Testamento, as pessoas eram cheias do Espírito Santo para profetizarem, para fazer um serviço. Para Lucas, no Novo Testamento, o Espírito Santo será derramado sobre todos, para nós sermos testemunhas de Jesus Cristo. E isso é confirmado lá em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo vem agora como uma capacitação, como um revestimento de poder, para nós exercermos a função de testemunharmos de Jesus Cristo com ousadia, no poder e na graça do Espírito Santo. Para isso que é o batismo, como nós lemos em Lucas 24:49. Outro texto, Lucas 1:67. Eu estou tratando só de Lucas 1. Eu falei de Lucas 1:13 ao 15, 39, 45, Lucas 1:67. Só o início de Lucas 1:67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Você vai ver, e uma das questões que você vai ver em Lucas é que ele desde o início mostra pessoas que são cheias e falam, são cheias e profetizam. A demonstração no Evangelho de Lucas que uma pessoa foi cheia é que ela demonstra algo, exceto por João Batista, que manifesta no ventre, porque não tem como falar. Mas eu acho que lá no ventre ele deu glória, lá, porque diz que ele saltou, já era pentecostal, já lá no ventre já. Mas você vai ver que Zacarias, cheio, ele profetiza. Lucas 2:25, vamos para o capítulo 2, não dá para tratar de tudo, né, irmão? De Lucas, mas vamos lá, capítulo 2:25. 2:25 de Lucas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Algum outro evangelista trata de Simeão? Por que para Lucas era importante trazer de Simeão? Porque Simeão era cheio do Espírito Santo. E o que Simeão faz? Versículo 26 ao 29. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele tem que manifestar alguma coisa. O que ele faz? Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, vê que é tudo pelo Espírito. Ele, cheio do Espírito, recebeu uma revelação do Espírito, e movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, volta lá no 28, louvou a Deus
Ele era cheio, portanto, ser cheio do Espírito Santo, ele tinha que falar alguma coisa movido pelo Espírito. Lucas, ele vai fazer isso sempre. Vai mostrar pessoas cheias, quando ele fala, a pessoa foi cheia do Espírito Santo, você pode acreditar que ela vai falar alguma coisa. Ela vai profetizar e ela vai falar algo. Isso é importante para nós entendermos o batismo do Espírito Santo depois. Vamos para frente. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Cheio do Espírito Santo, Simeão. E você vê, Simeão, movido pelo Espírito, foi no templo. Não te lembra quando Paulo está fazendo as viagens? Não te lembra? E Paulo foi lá, mas impedido pelo Espírito. Estavam lá e o Espírito falou, separarem Paulo e Barnabé. Sempre o Espírito. É a mesma conotação do Evangelho, mostrando o poder do Espírito Santo. Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo movendo aqueles que são cheios do Espírito Santo a manifestar o poder de Deus no meio do povo, porque são pessoas cheias que profetizam e operam os milagres que Jesus operava. Então são pessoas cheias do Espírito. Outra questão aqui para a gente encerrar. Vamos ver se encerrar mesmo. Vai dar tempo. Outra questão. Lembra que eu falei que Lucas e Atos é uma obra só, em 2 volumes? Então o que os teólogos fizeram? Começaram a comparar. Será que não há uma comparação? Se Lucas, ele diz, lá no texto de Lucas 1:1, diz que ele ordenou, quer dizer, ele pegou as informações e separou. Você sabia que Lucas é o escrito do grego mais refinado? Lucas era o quê? Não querendo menosprezar, mas ele não é um pescador. Ele era uma pessoa nobre, que tinha conhecimento. Então quando ele vai escrever o Evangelho, ele ordena, ele prepara, ele faz tudo de maneira minuciosa. E quando ele quer enfatizar algo, ele traz para onde ele quer trazer o texto, para enfatizar a perspectiva que ele quer trazer. Quer ver por que eu estou falando isso? Lucas, agora tu vai ter que ser rápido aí, Jonathan, me ajuda. Lucas 3:21. Você vai pegar Lucas e Atos agora, tá? Lucas 3:21. Ao ser que todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que quando ele orava, o céu se abriu. Atos 1:14. Atos 1:14. Todos esses perseveravam unânimes em... Quer dizer, Lucas mostra que lá no batismo Jesus estava orando, e lá em Atos os discípulos estavam orando. Tanto Jesus como os discípulos estavam em oração. Vamos lá, Lucas 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então, primeira coisa, Atos 2:2. Lá em Lucas, como nós lemos aqui, diz que ouviu-se uma voz então teve um som sobrenatural que veio do céu, dizendo para Jesus: tu és meu filho. Será que lá em Atos teve algum som sobrenatural também? O que diz Atos 2:2? De repente veio do céu um som como um vento. O texto não diz que veio um vento, diz que veio um som. Da mesma forma que Lucas demonstra que lá no batismo de Jesus teve um som do céu, que foi a voz de Deus, aqui em Atos também tem um som que vem quando o Espírito Santo vem descer. É um som sobrenatural. Outra questão, Atos 2:3. Lá em Lucas diz que veio sobre Jesus o Espírito Santo como forma corpórea de uma... Então houve uma manifestação visível. Será que em Atos também houve? O que diz o texto?
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de, os quais pousaram sobre cada um deles. Você vê que sobre Jesus o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Lá em Atos o Espírito Santo desce em forma corpórea de um fogo, desce como línguas de fogo. Manifestação visível em Lucas, manifestação visível em Atos. E por último, Atos 2:4. O que diz? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia aqui, após eles receberem o Espírito que desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre eles? Desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre Jesus lá, da mesma forma que o Espírito Santo desceu em Lucas 3, no batismo de Jesus. O Espírito Santo agora desce sobre os discípulos, porque Jesus é um paradigma, Jesus é um exemplo do que aconteceria com eles. Da mesma forma que Jesus iniciou o seu ministério após o Espírito Santo vir sobre ele, e ele, cheio do Espírito Santo, pôde ir manifestar os milagres, os discípulos não poderiam fazer a obra e não poderiam sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, revestidos de poder do alto. Da mesma forma, irmãos, vamos encerrar. Pastor, Lucas e Paulo, eles se contradizem? Não. Lucas e Paulo se complementam. O que é receber o Espírito Santo? O que é receber o Espírito Santo? Aí você tem que me perguntar, para Paulo ou para Lucas? Porque é diferente. Você quer ver? Gálatas 3:2. Quero apenas saber isso: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso é uma pergunta retórica que já tem uma resposta. Qual que é a resposta? Eles receberam o Espírito pela pregação da fé. Então, para Paulo, receber o Espírito Santo é quando alguém está pregando e a pessoa recebe o Espírito Santo para a conversão. Nasceu de novo, pregando, o Espírito Santo vem e faz morada. Quer ver outro texto? Romanos 8:14. Vai atrasar de Coríntios aqui, mas não dá tempo, é muito texto em Coríntios. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então, para Paulo, você recebe o Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. E para Lucas? Será que para Lucas receber o Espírito, eu estou falando de linguagem, eu não estou falando que Lucas está contradizendo Paulo, eu estou falando que quando Paulo fala de receber o Espírito, Paulo está falando de conversão. Quando Lucas fala de receber o Espírito, Lucas está falando de outro assunto, e nós não podemos confundir. Os irmãos entendem? Quer ver? Para a gente encerrar, Atos 8:5 até o versículo 8. Atos 8. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Agora o versículo 12 e o 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiados, os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que o texto de Atos está dizendo? Que Filipe vai a Samaria, Filipe prega a palavra, as pessoas creem em Cristo e são batizadas nas águas.
Essas pessoas receberam o Espírito pela perspectiva de Paulo? Sim ou não? Tem como elas creem sem receber o Espírito? O que você acha? Tem como uma pessoa crer sem o Espírito Santo? Tem, irmão? Quem é que convence o homem do pecado, justiça e juízo? Quem convence? O Espírito Santo. Então não tem como uma pessoa crer sem o Espírito Santo. Então aqui na perspectiva de Paulo, que nós falamos lá de Ezequiel 36, as pessoas, o Espírito Santo veio sobre elas, convencendo elas e fez com que elas nascessem de novo. Só que quem é que está citando Atos? É Paulo? Quem está citando Atos, irmão? É Lucas. Não é que Lucas não creia que elas receberam o Espírito Santo. Não é que Lucas não creia nisso. É que para Lucas isso não é importância agora, porque a perspectiva dele não é essa. Lucas não quer falar do Espírito sobre o novo nascimento. Para Lucas não é esse o ponto de vista do Espírito Santo. Para Lucas o ponto de vista é receber o Espírito Santo como uma capacitação profética, irmãos. É isso que nós temos que entender. Lucas não está falando de salvação. Você não vai ver, e procure, você quer, procure, pesquise. Você não vai ver uma vez Lucas falando do Espírito Santo relacionado à salvação. Nenhuma vez. Pode procurar, irmão. Você não vai achar Lucas falando do Espírito relacionado à salvação. E tem teólogos ainda que dizem que Lucas até procura não utilizar o Espírito Santo relacionado aos milagres, porque parece que Lucas quer enfatizar o Espírito Santo como um espírito profético mesmo, que a pessoa recebe e fala. Quer ver uma coisa? Quando vai falar lá que, quando vão blasfemar de Jesus e vai falar que Jesus faz isso por Beelzebul, Jesus vai falar: olha, vocês podem falar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito, não. Porque eu opero essas coisas, Mateus vai dizer, se não me engano é Mateus, eu opero essas coisas pelo Espírito de Deus. Mateus vai dizer. Lucas usa o Espírito de Deus? Não. Por quê? Porque ele não quer tratar o Espírito Santo relacionado a milagre, mas é Espírito profético. O que Lucas diz? Eu opero isso pelo dedo de Deus. E Lucas utiliza a palavra dedo de Deus. Você vê que coisa extraordinária? Então Lucas ele procura tratar dessa perspectiva. E Atos 8, 15 e 17 vai falar que eles creram. E não tem como a gente tratar disso tudo, irmãos. Só para os irmãos entenderem um pouco a perspectiva de Lucas. Agora eu quero perguntar para vocês. E tem Atos 19, 2, se quiser deixar ali, Atos 19, 2, sobre essa questão do crer. Atos 19, 2 diz assim, ó. Olha isso aqui, e olha aqui que extraordinário, que eu vou mostrar para os irmãos. Eu vou mostrar Lucas falando de Paulo. Ok? Perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quem é que está falando? Paulo. Mas quem é que está escrevendo? Lucas. Paulo lá em Gálatas ele fala assim: vocês creram pelo Espírito Santo ou pelas obras? Nós lemos lá. Vocês creram pelo Espírito Santo ou pelas obras? Pela pregação da fé nós recebemos o Espírito. E aqui ele está falando: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Porque para Lucas receber o Espírito Santo não está ligado à salvação, irmãos. Está ligado à manifestação profética. Então aqui Paulo vai falar. E se você for ler aqui, só para ficar como lição de casa, como diz o pastor domingo aqui, né? Leia Atos 18, quando vai falar de Apolo, e diz que Apolo vai, prega na cidade de Éfeso, e ele só conhecia o batismo de João. Quer dizer, quando Lucas está falando que ele só conhecia o batismo de João, quer dizer que ele não conhecia o batismo no Espírito Santo pentecostal. E ele prega, e algumas pessoas creem, e ele vai convencendo as pessoas através da palavra. Ele está pregando, o Espírito Santo está operando, está convencendo as pessoas. Mas quando Paulo vai a Éfeso e pega esses 12 discípulos
impõe a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. Há um mover na cidade, as pessoas pegam os livros de magia, levam na praça, começam a tacar fogo nos livros, e há uma movimentação extraordinária, porque agora está sendo pregado debaixo do poder de Deus, irmão. É isso que nós pentecostais cremos. Por isso que nós vemos a expansão do Evangelho através do pentecostalismo. E para encerrar, eu quero perguntar para você: o que é ser cheio do Espírito Santo para Lucas? Quando Lucas fala, e ele foi cheio do Espírito Santo, o que é isso para Lucas? Eu quero perguntar para você o seguinte: lá em Atos 2, diz que eles foram batizados com o Espírito Santo? Como Marcelo? Diz que eles foram cheios do Espírito Santo, mas nós cremos que eles foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos 1,5 Jesus fala: depois desses dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Passa os dias, em Atos 2, o Espírito Santo desce, e eles entendem que esse Espírito que está vindo em Atos 2 é o que Jesus fala em Atos 1,5. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? E daí eu pergunto para você, e a nossa igreja crê dessa forma: se eu for separar um diácono, em Atos 6 diz que os diáconos têm que ser cheios do Espírito Santo. O que Lucas está dizendo? Que eles têm que ser o quê? Tem que ser batizados com o Espírito Santo. Essa é a perspectiva de Lucas. Entende? Essa é a perspectiva de Lucas. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. É isso que Lucas entende. E você vai ver isso no Evangelho, e principalmente em Atos, quando fala do batismo. Amém, queridos?